Meus caros amigos, irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos a caminho do Natal, a segunda festa mais importante do calendário da Igreja. Muita gente acha que é o Natal a festa mais importante, quando na verdade a festa mais importante é a Páscoa. Pois se Cristo não tivesse ressuscitado, diz o apóstolo Paulo, vã seria a nossa fé, ou vazia seria a nossa fé e vã a nossa pregação. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Depois da Páscoa, o Natal, a festa mais importante. A Páscoa, o mistério da redenção. O Natal, o mistério da encarnação, do Deus que se fez homem, do Filho de Deus que se fez Filho dos homens para nos tornar filhos de Deus. É o que nos ensina os padres da Igreja. O Filho de Deus se fez Filho do homem para tornar os filhos dos homens filhos de Deus. Somos filhos no Filho, a filiação adotiva. Enquanto Jesus é filho natural, por natureza do Pai, tem a mesma natureza dele, a natureza divina, nós somos filhos adotivos, filhos no Filho. Nele que nós obtivemos a filiação divina. Meus caros amigos, vamos ao Evangelho de hoje, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 1 e seguintes. Naqueles dias, apresentou-se João Batista no deserto da Judéia, proclamando: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. É dele que falou o profeta Isaías: voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A veste de João era feita de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro à cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então Jerusalém, toda a Judéia e toda a região do Jordão saíam à sua procura e, confessando seus pecados, eram por ele batizados no rio Jordão. Palavra da salvação. Meus caros amigos, irmãos e irmãs, na semana passada eu dizia, prestem atenção nas profecias, a profecia de Miqueias, de Isaías, uma riqueza essas leituras no tempo do Advento. Mas prestem atenção também nos personagens que vão surgindo. E um grande ícone, um grande personagem nesse tempo do Advento é a figura de João Batista, um homem de vida austera, um homem que vivia da penitência e da humildade no deserto. Aqui diz que ele vestia-se de peles de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre, era um penitente. Dizem os historiadores, Flávio Joséfo, um historiador pagão, ele registra que João Batista era mais famoso do que Jesus, mas nunca quis roubar a cena, sabia o seu lugar, sabia qual era o seu papel, que era apontar o Cordeiro de Deus, como nós vemos no capítulo 1 do Evangelho de São João, quando ele aponta para André: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a missão de João. João vem à frente como chamado precursor, João Batista, para anunciar a chegada do Messias. O povo da antiga aliança aguardava com grande e intensa expectativa a chegada do Filho de Deus. E por isso João Batista vem para endireitar os caminhos, vem para preparar a chegada do Messias. E ele vai dizer então: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. É preciso então, amados, nesse tempo do Advento, aplainar as colinas do orgulho e da prepotência. As colinas significam a mania de grandeza, a prepotência. Aplainar as colinas da prepotência e do orgulho e aterrar os vales, nivelar os vales do pecado, os vales da miséria e da nossa fragilidade. Ou seja, endireitar a nossa vida. Convém que você então hoje, à luz da palavra de Deus,
à luz do convite de João Batista, dessa voz que grita no deserto, e João Batista é a voz, mas Jesus é a palavra é passageira, a palavra é eterna, vai dizer Santo Agostinho. Ele nos convida a endireitar a nossa vida. O que anda torto na sua vida? O que anda torto na vida da nossa sociedade? O que precisa então ser normalizado, que precisa ser resgatado? Quantos desvios da nossa vida, os nossos pecados, às vezes aquele pecado de estimação. Também na sociedade, quantas ideias ganham força, ideias contrárias ao Evangelho, quando nós então assumimos um discurso pró-violência, quando nós assumimos um discurso de ódio, de discriminação, e esse discurso vai crescendo. A falta de solidariedade, a indiferença com aqueles que sofrem e também os nossos pecados pessoais. Não nos esqueçamos da nossa vida pessoal. Repito, como disse a semana passada, procure fazer uma boa confissão para o Natal. E assim você estará celebrando e vivendo bem esse tempo fecundo, tempo de graça no coração da igreja. Guardem no coração, então, neste domingo, a palavra do profeta João Batista, a voz que clama no deserto: endireitai os caminhos. Que o Senhor nos dê a graça de aplainar, então, as colinas do orgulho e da soberba e de aterrar os vales de nossas fragilidades e misérias, como ensina o grande místico medieval, mestre Eckhart, para que nós cheguemos ao Natal com o coração preparado. Então, a todos o nosso abraço fraterno, lembrando que no próximo domingo faremos a coleta para evangelização. Solidários com a Igreja no Brasil, parte dessa coleta vai para a CNBB e outra é mantida na Diocese para sustentarmos as obras de evangelização. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe a sua vida e até a semana que vem, se Deus quiser.